A gente não trabalha com o conceito de sustentabilidade teórico. A gente foi buscar, ao longo dos últimos 6 anos, nós fizemos uma extensa pesquisa, fomos construindo um banco de dados com um conjunto de boas práticas de diversas cidades do Brasil e do mundo que já apresentaram resultados significativos em termos de sustentabilidade em todas as áreas da gestão pública. Educação, saúde, cultura, meio ambiente, esporte, lazer, mobilidade, bom, todas as áreas que interferem na qualidade de vida, e a gente tem trabalhado muito com o conceito de sustentabilidade que perpassa de uma forma transversal a todas as áreas da gestão pública. Não é somente a sustentabilidade ambiental, embora seja uma chamada bastante forte no programa, mas a ideia de se começar a pensar nos municípios brasileiros a sustentabilidade das políticas públicas, que é trabalhar com essa visão de curto, médio e longo prazo. E aí a gente tem algumas lições aprendidas. A primeira é que o tempo do privado é diferente do tempo do público. E se a gente não tiver um alinhamento dessas expectativas, a gente acaba se frustrando e perdendo oportunidades. A segunda é que a gente precisa entender o conceito de atuação na esfera pública, né, como além dos atos de governo. Parece que é óbvio, mas não é. A gente tem uma cultura, infelizmente, no país, de falar que a coisa pública é a coisa do governo. Então, entender o nosso papel e também, consequentemente, a nossa responsabilidade. E a questão também de que o país tem realmente políticas públicas de muita qualidade. Acho que o desafio é como implantar, né, e como fazer uma manutenção eficaz dessas políticas. E a partir daí, realmente, a gente conseguiu expor mais as nossas ideias e as nossas proposições. Nós conseguimos fazer cooperação técnica com o Ministério das Cidades, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, a gente está firmando agora, e com a Secretaria de Direitos Humanos, entendendo como é que a gente poderia estar apoiando a implantação e o fortalecimento dessas políticas públicas no território. A gente vai estar agora implementando o conceito mais de uma forma sistêmica e integrada numa cidade que chama Canaã dos Carajás. Ela fica no sudeste do Pará. Ela vai ter a maior mina a céu aberto do mundo e a perspectiva de investimento está na ordem de 20 bilhões de dólares, dos quais 8 bilhões de dólares são destinados na fase de implantação. Essa fase de implantação, a gente tem observado que muitas vezes é mal aproveitada, né? Principalmente por quê? Porque você também não tem políticas públicas específicas para cidades de pequeno porte que recebem grandes empreendimentos. Então, enquadrar essas cidades para receber recursos, para dar suporte de infraestruturas, a gente vê que a cidade fica sem pai nem mãe, porque ela está na condição de menos de 50 mil habitantes, então, mas fora da perspectiva, né? Ela é muito atípica, mas também não está de 100 mil habitantes. Então, onde aportar o investimento fundamentado em políticas públicas que não estão disponíveis, né? Esse é um grande desafio. O Brasil não é dos políticos, o Brasil é nosso. Eu achei interessante isso vindo dela, principalmente, porque me traz um pouco a lembrança ou a evidência desse cenário que a gente vive de uma pouquíssima participação da sociedade na gestão das cidades, né? Eu costumo falar que a gente assina cheque em branco de 2 em 2 anos, vai lá e joga ele dentro de uma urna, e depois a gente não acompanha absolutamente nada daquela pessoa que a gente elegeu, se ela está fazendo aquilo que propôs nas suas plataformas, seus programas de governo, a gente não fiscaliza,
nada em relação nem à elaboração, nem à execução, nem à avaliação de políticas públicas, mas a gente tem sempre muita crítica para fazer. Sexta-feira à noite, então, nos bares, a gente tem muito assunto para falar que tudo está muito ruim, mas de participar mesmo, ninguém tem muita disposição. Então, isso, na verdade, quando a gente pensa na questão das empresas em investimento social, eu acho que não é nenhuma questão de escolha das empresas. Quase que uma questão natural, na medida que todas essas emergências socioambientais vêm transformando muito a percepção e a forma da nossa sociedade, das ONGs, empresas, governo, entender a sua atuação na sociedade, isso também acontece nas empresas. De uma certa forma, a gente poderia até falar que as empresas sempre investiram em cidades mais sustentáveis, porque você falar que ela investia em projeto de educação, bom, melhor educação sempre é um indicador que se busca numa cidade mais sustentável, mas isso era sempre feito de uma forma muito desarticulada. Assim como os projetos das ONGs são feitos muitas vezes de forma isolada, desarticulada, e as políticas públicas de uma forma isolada e desconectada. No caso das empresas, uma resistência em entrar nessa área, talvez por uma resistência em dialogar com o poder público, em lidar com o poder público, porque historicamente a gente conhece uma série de problemas que enfim, aconteceram nessa relação da empresa privada com o poder público. E aí, na verdade, para isso a gente precisa, então, de desenvolver uma nova visão, uma nova forma de entender esse relacionamento da empresa e também da sociedade civil com o poder público. E, no meu entender, essa nova visão ela acontece quando a gente tem um foco num território e no desenvolvimento desse território. E não no foco na minha proposta enquanto empresa, nem na minha proposta enquanto ONG, nem na minha proposta enquanto governo, mas enquanto território, o que esse território precisa e como que a gente atua de forma integrada para a governança desse território ter como resultado melhoria da qualidade de vida. Quando a gente entra no poder público, 3 desafios a gente vê assim de cara, né? Primeiro, aquilo que a Andrea falou, que o tempo do poder público não é o mesmo do poder civil, né? As coisas são muito mais morosas, demoram. Segundo, nós nos deparamos com uma série de leis que eu queria fazer tanta coisa, mas você bate aqui, bate ali, e as leis prendem a gente. O terceiro, que é quebrar numa prefeitura o sistema de mini prefeituras, mas fazer uma gestão colegiada, onde uma secretaria ela tem uma correlação com a outra, e os problemas são comuns. E muitas vezes nós encontramos nas prefeituras, dentro dela, mini prefeituras, onde o cidadão comum não tem acesso. Vocês têm acesso, por exemplo, ao secretário do meio ambiente da sua cidade? Deveria ter, não é verdade? Se ele está a serviço da população, por que o cidadão não tem acesso a ele? Sempre é um assessor, é um diretor, é remarcar a agenda. Gente, isso é direito. Tá? Então, na minha agenda, eu tenho um espaço para qualquer pessoa que queira falar, e geralmente o que eles vão falar é uma reclamação, um pedido. Não é assim mesmo? E se nós não começarmos por aí, não dá para se pensar numa cidade sustentável. Um governo para o povo nunca vai ser um governo que vai contribuir para uma cidade sustentável. O governo tem que ser com o povo, aí as coisas são duradouras. Então quero apresentar rapidamente 5 pontos, depois queremos debater sobre eles. O primeiro é a questão da educação. Todos nós fomos educados da porta para dentro da nossa casa. Graças ao nosso pai e nossa mãe, né? Feche a porta da geladeira, apague a luz, não deixe a toalha do banho no chão, lixa no lixo. Não é isso mesmo? Então nós aprendemos a cuidar da porta para dentro. Só que faltou a outra parte, da porta para fora. Então, a res pública, a coisa pública, parece que não tem dono, mas tem um responsável. Então é o governo da cidade, é o responsável, mas então ele é a vítima, porque ele só apanha, né? Porque faltou essa educação responsável para fora da porta. Como trabalhar esta educação
E não quero falar de massa, não, falar do povo, né, em relação ao bem comum. Segundo ponto, nós temos os planos de metas, a gente estabelece os planos de metas, mas pode acontecer um fenômeno que vai mudar muito dos planos nossos. No meio ambiente, por exemplo, todos nós, acho que vocês devem ter acompanhado, estamos com um problema muito sério, a questão da água. No interior, as cidades que vão seguramente fazer racionamento, 2 dias sem água e 1 dia com água. Nós estamos, esse problema é seríssimo. A estiagem no Brasil, ela começava sempre no mês de junho, final de junho, julho, e vai até setembro, e depois as águas, né, depois de setembro. Esse ano aqui a estiagem já começou bem antes, e oficialmente ela vai começar dia 1º de abril. Não vai ser junho, ela foi antecipada. E as medidas mitigadoras para manter a água para o povo, e sem água não tem alimento, vai faltar alimento, os alimentos vão encarecer seguramente, né? E pode faltar energia, vai faltar águas para nossas hidrelétricas. Já acionaram as termoelétricas, o gasto com termoelétrica já está sendo muito alto, em decorrência da falta de água nos reservatórios. Esse é um ponto que nós deveríamos repensar muito. Eu faço parte do consórcio, o consórcio, o PCJ, que são as bacias do Piracicaba, Jundiaí e Capivari. E se vocês forem para o interior, passarem ali por Piracicaba, vocês vão ver o nível do rio, muito baixo, né? A Sabesp de São Paulo, ela já começou a fazer uma canalização para captar a água chamada do reservatório morto, né? Aquilo que está naquelas poças grandes. E com o cálculo, se pode usar isso por mais 4 meses, até 4 meses. Depois a gente tem que buscar outras alternativas. Então o problema da água é muito sério. Ponto. Já foi citado aqui, nós todos produzimos resíduos. Já são mais de meio-dia, né? Então meio-dia se passou. Do nosso levantar até agora, quanto resíduo a gente já produziu? O nosso banho, a água chegou limpa, já não foi embora mais limpa, né? Depois o alimento, alguma coisa já sobrou. Se usamos copinho plástico em algum lugar aí para tomar um café, uma água, já criamos resíduos. Em síntese, em média, uma pessoa normal, ela produz 700 gramas de resíduos por dia. Você multiplica isso pela população de uma cidade e você vê o que você tem na mão de resíduo e tem que dar um destino correto. E muitos resíduos, hoje nós não temos ainda, nós estamos esperando só 2015, só o ano que vem, uma legislação para logística reversa. Quem produz uma lâmpada fluorescente de mercúrio, na hora que você vai comprar outra, ele é obrigado a ficar com isso. Você vai trocar o pneu do seu carro, né? Ali o comércio tem que ficar com o pneu e dar um destino correto. Mesma coisa um computador, uma televisão, né? Isso daqui vai é uma legislação para o próximo ano. Deveria estar vigorando já 10 anos atrás, porque não é que nós vamos produzir isso só o ano que vem. Já estamos produzindo e isso está se acumulando, né? E muitas vezes descartando em lugares que não eram para descartar. Então, o manejo correto de tudo isso. Você citou, né, a questão dos aterros. Nós, em Limeira, temos um aterro que estamos revigorando para mais 8 anos. Mas aterro, ele tem que desaparecer. Não podemos enterrar mais os resíduos. Nós temos que dar outros destinos. Tem muitas fontes de pesquisas, mas nós temos que chegar a isso. Esquecer que aterro já passou a sua época, né? E outros municípios ainda não tem nem aterro, tem só lixão, onde você despeja todas as espécies de resíduo ali. Gostaria de deixar uma questão que, obviamente, nós vamos abrir agora aqui para o debate, né? Mas gostaria de deixar essa questão no ar, quer dizer, em que momento nós estamos, né? Nós estamos vivendo uma transição desse olhar, né? Nós vamos construir novas perspectivas de investimento social privado, olhando para os territórios de uma maneira integrada, buscando essa articulação, poder público, sociedade civil organizada, empresas que estão comprometidas
com aquele território, né? Ou nós ainda estamos muito distante, quer dizer, estamos muito focados em investimentos fragmentados, que não deixam de ter sua validade, o perfil de determinada fundação, de determinado instituto, de determinada empresa, enfocar na educação ou num aspecto mais específico da cultura e etc. Né? Agora, eu acho que foi interessante a gente ter levantado isso aqui, porque talvez nós estejamos vivendo esse momento de transição e essas experiências inovadoras podem servir de referência, servir de exemplo para que a gente avance nesse processo, né, acelere esse processo, para também a gente conseguir acelerar a melhoria da qualidade de vida nos municípios, nos territórios, a questão da sustentabilidade, um melhor planejamento, ou seja, né, mudar um pouco a perspectiva da gestão pública e das parcerias da gestão pública com o setor privado e a sociedade civil. Para estudar como é que está se dando a consolidação do espaço urbano na Amazônia. E aí, obviamente, a gente vai beber nessa fonte, nessas reflexões. E a gente fala sempre assim, a iniciativa privada, nós atuamos em áreas remotas. E o que eles trouxeram para a gente foi, se a gente fala áreas remotas, são vazios urbanos, mas não são vazios urbanos. Existe uma estrutura, seja lá a mínima, mas está lá. E se a gente traz, com a melhor das boas intenções, um processo de fomento, de transformação do crescimento econômico para gerar desenvolvimento com a lógica do sul do país, a gente está criando mais problema do que ajudando. Se discutir desenvolvimento sustentável, a primeira coisa ou é discutir quem é o culpado entre esses três setores pelos problemas, é porque a empresa poluiu, ou é porque o governo não geriu, ou é porque a sociedade não participa, não tem atuação, ou então para discutir de quem é que vai, de onde vai sair a solução. Bom, então agora o desenvolvimento, as empresas é que vão, afinal, então o governo, enfim, e a gente não cria um processo onde, em vez de dividir as pessoas ou a sociedade em grupos e ficar tentando entender mas como que a gente olha com foco para um território e entende que entre esses três setores, que na minha opinião essa divisão ela é completamente dispensável, ela não responde a muita coisa do que a gente precisa, mas se o governo não é, como você disse, o dono, né? A gente também falou disso, do público, não tem que ser responsabilizado por cuidar do público. Quando a gente faz essa divisão, é um pouco isso. A empresa fala, não, eu sou aqui do segundo setor, o pessoal da sociedade civil, não, essa parte pública é o governo que tinha que estar cuidando. Então, essas divisões, se a gente também, nesse processo de transição, não passar a discutir o território e as múltiplas institucionalidades que existem hoje, até mesmo as pessoas que não estão institucionalizadas, mas a gente passar a pensar de outra forma, porque essa classificação ela tem separado os setores, separado as pessoas, separado as organizações, enfim, e aí fica um empurra para ver quem é o culpado ou para ver quem é que vai ter a solução, e a gente precisa olhar para o território e pensar de uma forma integrada as necessidades do território e não os setores e quem vai, enfim, resolver ou assumir a culpa. Olha, eu quero agradecer a todos, André, Luiz, o secretário de Meio Ambiente de Limeira, que foi um meio corrido para ele. Muito obrigado a todos.